Boa noite, meu nome é Noala de Paulo Duarte. Eu sou praticante de BDSM há mais ou menos uns 14 anos. Eu acho que em abril a gente tá fazendo, 14 anos. Eu tenho uma DS, relacionamento com o Paulo Duarte, em abril, mais precisamente do dia 6 de abril a gente tá fazendo 10 anos de DS, 10 anos de relacionamento dentro do BDSM. E a gente, assim, nós somos relativamente conhecidos no meio. E o pessoal, as meninas, o pessoal tem me cobrado muito. Faz um canal, a gente, né, precisa de mais interação entre as meninas, entre os meninos, entre os submissos. E a gente queria saber a tua história, porque muitas meninas se identificam com essa história, com esses medos, esses anseios, né? E as meninas sempre me cobravam, né? Então eu disse, não, vamos fazer o vídeo, né? Então eu tô aqui para contar a minha história, em partes, né? E vou contar desde a minha infância, minha adolescência, minha pré-adolescência, como eu descobri o BDSM, quais os meus medos, meus anseios, minhas dúvidas, minhas decepções, né, toda a trajetória que eu passei, todo o caminho, todos os percursos que eu passei até chegar a todo esse tempo de práticas, de relacionamentos dentro do BDSM, né? Então, assim, como o dono sempre fala, eu acho que as pessoas, elas já nascem BDSM e já nascem BDSM. Só que o problema é que elas têm que se descobrir. E essa descoberta, que no decorrer da vida da gente, que nem sempre é fácil, nem sempre não, nunca é fácil. A gente passa por situações, assim, por medos, por angústias, que a gente não consegue entender o porquê que a gente está passando por aquilo. E até as pessoas na nossa volta também nem conseguem entender aquela nossa angústia. E muitos até não entendem, não compreendem porque somos assim, né? Então, assim, eu sempre fui uma criança, vou contar desde o início, até para vocês entenderem, porque eu quero ser o mais verdadeiro possível, né? A mais verídica possível. Desde a minha infância, da adolescência, da pré-adolescência, até meu casamento. Eu sempre fui uma criança meio solitária. Sempre gostei de brincar sozinha e tudo. E o mais engraçado que eu pegava, assim, hoje em dia eu consigo entender que lá na minha infância eu tinha sinais de que talvez mais adiante, na minha adolescência, na minha vida adulta, talvez eu demonstraria que eu seria uma praticante ou até uma fetichista, né? Porque na minha infância eu me lembro que eu sempre gostava nos desenhos, até nos meus desenhos, nos desenhos animados da TV e nas brincadeiras, eu sempre gostava do lado obscuro, do lado mal, né, do lado negro da força, como diz o Dart lá. E eu sempre tinha uma admiração, assim, incrível pelos vilões. Eu me lembro, 9, 10, 11 anos que a gente fazia as brincadeiras, eu sempre queria ser o vilão das brincadeiras. Foi passando assim, eu sempre, na escola, eu sempre gostava de coisas diferentes, músicas diferentes, até com 9, 10 anos eu ouvia Frank Sinatra. Não é tão comum, né, criança de 9, 10 anos escutar o Frank, né, mas eu era uma criança assim meio estranha, até pelo convívio da minha outra irmã, que morava junto comigo, e até pelos meus colegas da escola. E depois eu me lembro que lá por 93, mais ou menos, eu tinha 12, 13, 14 anos. Antes de eu sair para as baladinhas, eu me lembro que a Madonna ainda lançou o livro Sex, eu não me lembro. Foi de um disco, de um LP que na época que ela lançou, que era erótica, né? Então ela lançou junto com esse disco um livro Sex. E esse livro era recheado de fotos fetichistas, de
de práticas BDSM, de parafilias, de todo tipo de fetiche, de taras, assim, de fetiche, né? E eu me lembro que eu era menor, então não podia ter muito acesso a esse tipo de material. Mas eu sempre fui fã de Madonna desde 84, 83. E eu acabei assim, meio que não tendo muito o livro original, mas as amigas passavam uma para outra e a gente comprava em bancas de revistas, assim. E ali a gente conseguia ter acesso a pequenas fotos, né, que continham o livro original, porque eu não poderia ter acesso porque eu era menor e tudo, na época nem sabia como conseguir, né. Gente, eu fiquei louca quando eu vi aquele livro, aquelas fotos. Assim, uma coisa assim parece que despertou em mim e que uma admiração, fiquei assim fascinada pelas fotos daquele livro. E eu me lembro assim que eu gostei ainda mais, as letras também na época desse LP que ela lançou falavam muito sobre libertação sexual, sobre sexualidade, essas coisas assim. Depois eu comecei a sair para as baladinhas, né? Outra coisa que eu era assim muito diferente das minhas amigas, porque as minhas amigas saíam para as baladas assim, elas queriam pegar geral, né? Não, eu ia sair, eu me vestia ainda, meu jeito de vestir era bem diferente, assim, era todo de preto, muita renda, gostava de muitos acessórios góticos, sempre usei coleiros e tudo naquela época, tinha os cabelos todo desfiado e descolorido, às vezes eu cortava bem curtinho, às vezes raspava. Minha mãe assim, né, achava meio estranho, mas tudo bem. Mas eu sempre fui uma filha dedicada, assim, tinha o meu trabalho, nos fins de semana eu saía para as minhas baladas, tinha, né, mas em dias de semana eu tinha meu compromisso com o trabalho e os meus compromissos com o trabalho e a casa, né. E então assim, eu ia pra balada e eu não entendia como é que as meninas iam pra balada assim, se vestiam pra pegar geral, beijava um, beijava o outro e ficava com um monte assim. E eu achava, nossa, que coisa mais assim tão desinteressante. A impressão que eu tinha é que quando eu ia pra essas baladas e olhava pra um, pra outro, não tinha nada que me, sabe, que me conquistasse, nada que me chamasse a atenção. Talvez pela minha cabeça, sei lá, parece, a impressão que dava que parece que aquela meninada, aquela gurizada toda ali, não sei dizer, mas nada me atraía. Em compensação, eu tinha outras atrações por homens, talvez ter que fossem mais velhos. Eu me lembro que eu trabalhei no escritório de uma empresa, que eu acho que eu devia ter, antes das saídas das baladas, assim, eu acho que eu devia ter, não, já devia ter meus 14, 15 anos. E isso são pontos que hoje em dia eu tenho assim, eu acho que uma noção de que já eram alguns nuances que eu tinha, que poderia me demonstrar que eu fosse uma praticante BDSM mais à frente, né? Então eu me lembro que eu tinha um patrão que, eu não sei se alguém conhece o Dick Tracy. Dick Tracy era uns quadrinhos dos anos 50, 40, 50 mais ou menos, que ele tinha um sobretudo longo, amarelo, bem um amarelo tipo mostarda. Então era um sobretudo longo, colete, gravata e um chapéu, assim. Tipo nos anos 50, naquela época, tipo Al Capone, o estilo Al Capone. Então ele descia do carro com aquele, sobretudo isso, que eu com 13, 14 anos, né? Ele descia do carro assim e entrava, sabe quando às vezes o dono fala em outros vídeos também, sabe quando aquela pessoa entra no recinto assim e preenche o recinto, assim, tu vê que aquela pessoa toma conta ali, ele chama a atenção pela presença dele, pelo jeito dele se portar, pelo jeito de falar. Nossa, quando ele entrava, eu tinha um colega também da mesma idade, quando ele entrava na sala, que passava por nós para passar para o outro escritório, o sangue gelava. Mas ao mesmo tempo que o sangue gelava, eu ficava assim, uma menina de 13, 14 anos, ficava assim olhando, ele devia ter uns 30 e poucos anos. Mas não era uma
coisa, não tinha nenhuma conotação sexual, era uma admiração, não sei o que era. Parece que um cara tinha uma... Não sei como é que me fugiu a palavra. Ele tinha um dominar da situação ali que causava uma admiração assim na gente fantástica. E ali eu fui percebendo que eu tinha assim uma admiração por homens mais velhos e que demonstravam uma liderança que aqueles meninos daquela balada que a gente ia junto com as minhas amigas não tinham. Não é até questão, não é pela idade, mas a idade mais, né, como é que eu vou te dizer? Uma idade, um homem mais velho passava assim uma coisa assim de mais autoridade do que meninos mais novos da minha idade, né? Eu acho então que isso seria algum sinal que poderia mais à frente ser uma praticante BDSM, até pelo fato de querer homens mais velhos e com uma certa autoridade, mais do que um menino, né, poderia passar. Então daí foi entre 13, 14 e 15 anos, eu descobri esse livro e acabei, assim, a mídia sempre teve, né, revistas, filmes, músicas, né, isso sempre existiu. Só que a gente não entende o que passa pela cabeça da gente, assim, né? Por que tu gosta disso? Por que tu é diferente? Por que a tua amiga vai lá e pega a geral nas baladas? Por que ela não se importa se é assim, se não é? Por que tu é mais solitário? Porque tu não encontra uma pessoa assim que conversa e fala as mesmas coisas que você, né? Então sempre foi uma adolescente, uma pré-adolescente desse jeito, né? E o tempo foi passando, e não tive namoradinhos, né? Não tive namoradinhos assim de ficar, de namorar, nada. Assim, parece que era uma coisa que ainda ia acontecer e que na verdade assim alguma coisa estava faltando para mim, né? Mas eu sempre na volta, lendo e vendo a mídia, né, revistas, filmes, e eu sabia que alguma coisa em mim era diferente, um gostar diferente. Quando eu completei quase 15, 16 anos, é que aconteceu. Acabei me casando, né, por uma pessoa mais velha do que eu, até porque aquela procura, né, de eu sempre procurar uma pessoa que tivesse, sei lá, até a psicóloga da escola, uma vez até eu conversei com a psicóloga da escola, ela disse assim, porque você procura uma figura materna, não, perdão, uma figura paterna no outro, né. Meu pai nunca foi muito presente, mas também nunca foi ausente, ele sempre esteve ali no meu lado. Mas eu acho assim, não é que eu concordo com ela. Eu precisava de uma pessoa que me guiasse, que tivesse alguma certa autoridade sobre a minha pessoa, que já é, né, um elo já com o BDSM, porque a parte submissa sempre vai querer que o dominante te guie, que coloque, né, o chão ali para te pisar, para te conduzir. Vai querer sempre uma condução, né? E eu acho que isso aí tem muito a ver na minha procura em pessoas mais velhas do que eu, mais maduras do que eu, naquela época, né? Eu tinha 16 anos. Eu acho que era uma das nuances, dos sinais que mais à frente eu poderia me descobrir, né? E acabei casando. Né? E aí que essa história começa a se tornar mais interessante, né? Porque os medos, as descobertas, os anseios dentro deste casamento. E isso vai ficar para o próximo vídeo, né? O próximo vídeo eu vou contar como foi esse casamento, como é que eu tive essa descoberta dentro desse casamento e como é que eu desenvolvi tudo isso e que eu resolvi da melhor maneira possível, né, para mim poder viver o BDSM intensamente, da maneira que eu sempre quis e busquei, mesmo dentro de um casamento baunilha,
né? Então isso vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito deste. E o resto fica para outra história, aliás, a próxima história fica para o outro vídeo. Um beijo e um abraço para todos vocês.